a cana tá chegando, chefe, é a cana. A cana, filho de uma c... Como é que me descobriram? Eu Batman, porra, agora que vai foder com o Batman? E agora o que eu faço? Eles estão chegando mais perto. Chegaram mais perto? Vamos dar fora daqui que nós somos fodidos, vamos dar fora daqui, Fala, vamos dar seus fora. mal diagramados, a nova treta na política tem a ver com cinema e é sobre se o Coringa é um personagem de esquerda ou de direita. Eu, Marco Bezzi, não tinha assistido ao filme do Coringa ainda, porque, né, filme de herói, né, mano? Puta filme bom do caralho! River Phoenix, eu te amo! Não, é o Joaquim, eu te amo, cara! Lá na gringa, a imprensa especializada já tá falando que o personagem, que é o inimigo do Batman, seria um dos caras que poderiam influenciar mais jovens a se tornarem incel. Eu achei a crítica e essa versão aí de análise do filme bastante moralista e lembra um pouco até aquelas resenhas que a Damares faz sobre desenhos infantis, games e livros e outros produtos culturais. Porque a pessoa acha que apenas um filme é capaz de mudar toda a mentalidade de uma sociedade e é um pouco de exagero e um moralismo enviesado. Por outro lado, a gente tem aqui um grande pensador, assessor de assuntos aleatórios do presidente Bolsonaro, que é o sorocabano, o Robespirralho Felipe G. Martins, falando o contrário, falando que o Coringa, na verdade, seria um personagem de esquerda. O Coringa é uma demonstração de que a anomia social e o ressentimento esquerdista podem fazer com uma mente perturbada, um retrato desesperador das consequências do mundo sem Deus, sem propósito, sem transcendência e sem redenção que a geração de maio de 68 tentou criar. O filme é muito bem feito na perspectiva artística e a atuação do Joaquim Fênix é genial, mas o desconforto e a agonia que ele causa no telespectador lembram o incômodo e a aflição causados pelos filmes nihilistas de Harmony Korine, que é o diretor de Gummo e Spring Breakers. O antídoto está em obras como Crime e Castigo. Eu não sabia que Felipe G. Martins, além de tudo, estava aí disposto a ser um resenhista, um crítico cultural, e é bom que ele vai lançando mão ali, assim como o Caio Coppola, de algumas referências culturais para mostrar que ele tem uma bagagem, né? Então ele coloca aí o Harmony Korine para falar que ele é um cinéfilo, que é um cara estudioso da área, mas ele disse que, na verdade, o grande problema do Coringa e até a forma de que ele desenvolve aquela psicopatia é culpa de não ter Deus na própria vida. Ele fala que o Coringa é um esquerdista sem Deus. Você pode até pensar, então o Coringa é o Helder Maldonado. Mas na verdade o Coringa é um personagem que tem problemas psicológicos seríssimos, tanto que o filme é dividido entre partes reais, partes de desejos, partes de delírios, que faz parte de uma mente totalmente conturbada, que é a mente do Coringa, que muita gente parece estar descobrindo que ele é conturbado desse jeito, só agora, sendo que sempre isso ficou claro. E aí você vê o Felipe G. Martins querendo colocar uma visão nova, totalmente dele, para contrapor a mídia norte-americana. É um fruto do esquerdismo, como se o Coringa tivesse alguma coisa a ver com um militante do PCO que vai dar um coro no Mamãe Falei em manifestação, e não tem nada a ver com isso. Por outro lado, tem gente que tá romantizando também o personagem, fala, não, olha só, esse aqui é um cara que foi afetado diretamente pelo neoliberalismo e agora ele tá contra todas as pautas econômicas que acabaram influenciando negativamente na vida dele, o que também é um exagero. O Coringa tá mais pra um Carluxo, uma pessoa que não tem muita noção de politização, uma pessoa que é um lobo solitário que tá indo contra o sistema. Ele acha que ele é vítima do sistema. Todo ressentimento que afetou a vida do Coringa, ele acha que existe uma terceirização na culpa, até por ele não bater bem. Isso tem tudo a ver com um pensamento de pessoas como o Carluxo e até de certos incels, sim, claro que tem, mas não necessariamente que o Coringa vai ser o grande influenciador de todo o incel que vai surgir a partir de agora. Então a gente tem aqui alguns pontos. Qual que é o ponto que deve ser levado em consideração nesse filme? É que ele não vai ser um desencadeador de violência por si só. A gente tá falando aqui de um filme que foi feito num país onde massacres e tiroteios em escolas são comuns desde sempre. A gente tem documentários sobre isso, a gente tem filmes sobre isso, a gente tem reportagem, pelo menos mês sim, mês não, entra um jovem alucinado numa escola e abre fogo contra os coleguinhas, e isso é comum lá nos Estados Unidos e até no Brasil já aconteceu recentemente. Então, você fazer essa comparação, você cai na vala do moralismo da
direita religiosa, e aí você se torna uma pessoa que acaba simplificando as coisas, e não é isso que a gente quer aqui no canal, não é mesmo? A questão da romantização é uma parte que eu fico meio bravo, porque o Coringa, ele deixa claro durante o filme que muitas pessoas que sofrem de transtornos mentais são obrigadas a agir como se não tivessem esse transtorno. É óbvio que dentro da história tá claro que o Coringa é uma mente transtornada, ele não é um grande justiceiro social, ele não é isso. Se alguém usar isso como forma de politização, falar, não, ó, somos todos Coringa, a pessoa vai estar errada no cerne da questão. Não é por aí. Mas tem gente que tá usando o Coringa para outras justificativas. A gente sempre sabe que é possível usar um personagem do cinema para essas coisas. A gente viu aí durante muitos anos o Vin Diesel, o Jason Statham, entre outros atores que fazem personagens fortões, valentões do cinema, que beiram a broderagem, sendo usados como fonte alternativa aí para colocar memes e ideias de autoajuda e coach na internet. A gente sempre colocou isso na Galãs Feios. Os caras colocam uma foto de Jason Statham e uma frase que nem foi ele que disse, nenhum personagem dele disse, mas como ele tá dobrando a manga da camisa social e é fortinho, vende bem pra quem acha que existe uma hombridade, uma virilidade que está determinada e ligada com as causas de autoajuda, o que não tem nada a ver, porque se você for pegar os caras que palestram por autoajuda por aí, são pessoas que na verdade nunca levantaram nenhum alter na vida. E no caso do Coringa tem gente usando ele da mesma maneira. Teve uma imagem que rolou esses dias aí nas redes sociais de um cara que fez uma palestra de autoajuda falando que todo empresário era bipolar, com uma foto do Coringa, não o Coringa do Joaquim Fênix, que é muito melhor, mas com o Coringa do Jared Leto, numa palestra que assim, a pessoa já começa ignorando problemas de saúde mental, usando bipolaridade como se fosse algo bom ou inerentemente um adjetivo que ele pode usar para dar uma palestra de economia, o que já é um absurdo. E outra, o Coringa, ele passa durante o filme inteiro sendo um cara fracassado, sendo um cara que ele projeta como ele seria muito mais popular e querido e famoso se ele desse certo como apresentador de stand-up comedy, se ele desse certo de outras maneiras, e ele nunca dá certo, exatamente pelo ressentimento, pelo fracasso que ele tem durante a vida, é que ele se transforma em quem ele se transforma. Então como é que você vai usar um exemplo de um fracasso humano, que é o caso do Coringa, para dar uma palestra corporativa, uma palestra de como empreender? Se uma pessoa usa isso como mote para uma palestra, ela tá totalmente equivocada, ela não sabe empreender, ela não sabe ser um empresário de sucesso e pelo contrário, ela talvez não saiba nem interpretar um filme, o que é a coisa mais básica dentro dos 3 exemplos que eu dei aqui. Também teve aquele portal CIE que dá umas ajudas para estudante, achar vaga pra galera aí, usando o Coringa pra te explicar 5 erros que você cometeria na sua carreira e que o Coringa também cometeu e que você tem que aprender a não usar. Parece um pouquinho mais aceitável, mas eu não vejo onde que você poderia aplicar dentro da sua profissão ou dentro da sua trajetória corporativa um filme como o do Coringa, só com muito, mas muito exagero na abordagem de quem escreveu esse texto. E a gente tem o Coringa, filme que entrou aí na última quinta-feira em cartaz aqui no Brasil, sendo um sucesso de bilheteria, um sucesso que traz também um pouco da nossa realidade atual, mas óbvio, tudo encaixado dentro da realidade do Batman, da história do próprio personagem, traz alguns elementos novos, claro que também tenta se adaptar à nossa sociedade atual, mas muitos exageros de vários lados a gente tem visto, e exageros que também ignoram a história do próprio cinema, porque o cinema tem outros personagens mais ou menos parecidos aí com o Coringa. O Travis Bickle do Taxi Driver, a gente tem Um Dia de Fúria com Michael Douglas, que trazem essas pessoas que um dia tiveram um estopim e resolveram se vingar de inimigos imaginários ou não, e ir contra o que eles acham que estavam errados. Essas pessoas geralmente são pessoas que colocam uma terceirização na culpa e são pessoas que a gente viu na nossa política, são pessoas que foram eleitas aqui no Brasil, são pessoas que são super perigosas, mas que elas não são novidades e elas não foram necessariamente influenciadas por um filme, por um jogo, por um livro ou por um discurso. Elas foram somando aquelas culpas, somando aqueles problemas que levaram elas a terem um delírio mental
mental, né, um delírio psicológico, que elas desagam em várias partes da vida, seja na política, seja se transformando em incel, seja se transformando num atirador de Columbine, ou seja se transformando apenas numa pessoa que vai aí gritar na internet contra tudo e contra todos, contra inimigos imaginários, como é o caso do Carluxo e várias outras pessoas que a gente viu nos últimos anos surgirem no Brasil. Mas é isso aí, o Coringa é um personagem muito interessante, o filme é muito bom, quem não viu vai lá ver, e também traz o questionamento, se o Coringa, ele de fato é um personagem que merece atenção aí da direita e da esquerda, é também um alerta pra gente ficar esperto com os discursos de que o Coringa, ele é o vilão, o Batman seria o herói, porque a gente, durante esses anos, últimos anos aí, tivemos a imagem do Batman colada no Sérgio Moro, né? E o Sérgio Moro, ele tem um pouquinho de Coringa também, porque todo vilão, dentro da própria trajetória que ele tem na cabeça, ele se vê como um herói. E o Sérgio Moro, até então, só com vitórias e conseguindo prender quem ele queria durante a Lava Jato, ele tinha certeza que ele era apoiado por toda a sociedade brasileira, ele era o único herói que a gente tinha aqui. Então ele gostou da fase que ele virou o Super Moro, o Sérgio Moro Batman, mas agora ele tá tendo a real aí. Talvez um dia ele descubra que ele não é tão herói assim, na verdade ele é muito mais vilão do que herói na sociedade brasileira, e perceba que de Coringa ele também tem um pouquinho, embora a gente perceba que ele não é nada burro, afinal de contas, uma pessoa que disse que não tinha nenhum projeto político e já tá aí cotado para ser o próximo presidente do Brasil, de tudo que ele pode ser, burro, ele é o menos possível. E se você gostou desse vídeo aí, dá um like, se inscreve, ativa as notificações, também conhece nosso Apoia-se aqui, ó, nosso Apoia-se para você continuar fazendo com que a Galãs Feios aborde temas diferentes, solte vídeos frequentemente, a gente precisa desse apoio financeiro de vocês. Também não esqueçam de seguir a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram, nossas redes sociais, Galãs Feios, procure lá, procure também Helder Maldonado e Marco Bezzi, que a gente também tá por lá. E se você não acredita que o Coringa é uma espécie de Carluxo do cinema, só tenho uma dica pra você, não passarão.